vamos fazer agora uma leitura bem lenta do Salmo 24, cujo título é Quem pode ir ao templo? Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. Assim são as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus o Senhor, Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Palavra do Senhor. Em outras reflexões, eu havia marcado aqui o versículo 4, que me chamou a atenção no passado. Hoje fala assim, que somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar pode ficar no santo templo. E essa reflexão, esse versículo, aliás, me faz refletir sobre quais atitudes eu tenho tido que têm sido corretas e quais têm sido a qualidade dos meus pensamentos. Eu já falei aqui algumas vezes para vocês o quanto que a nossa comunicação é importante e o quanto que essa comunicação ela influencia nos nossos pensamentos. Então, primeiro eu comunico, seja na fala, seja em gestos, em expressões, com o teu olhar. E depois que eu comunico, dessa comunicação me vem um pensamento. E desse pensamento me traz um sentimento. E aí recomeça o ciclo, porque desse sentimento eu vou me expressar novamente. Então aí eu pergunto para vocês, quais têm sido as tuas ações que têm te feito trazer bons pensamentos, consequentemente bons sentimentos, e renovar esse ciclo de abundância, esse ciclo de vitória, esse ciclo de saúde mental, de saúde espiritual. Quais têm sido a qualidade das tuas atitudes, dos teus atos, da tua comunicação? Você tem proferido palavras benditas
ou malditas. Você tem se expressado com teu olhar, com um olhar de doçura, com um olhar de compreensão ou com um olhar de julgamento. Porque não precisa a gente falar para julgar ou para dizer que a gente não está gostando de alguma coisa. A gente fala o tempo todo, pelo olhar, pela maneira como a gente se expressa, pelas nossas mãos, pela maneira como a gente cruza as mãos também. Então tudo é comunicação. E toda essa comunicação vai gerar um pensamento, que vai gerar um sentimento e recomeça o ciclo. E esse ciclo se torna um hábito. E esse hábito se torna a tua verdade. Qual tem sido a tua verdade? Em que templo você está vivendo? Qual é o templo que você está construindo? Às vezes, quando a gente olha, quando a gente lê aqui na Bíblia, quem pode ir ao teu templo? Quem pode ficar no teu santo templo? O que é o templo para você? É uma igreja? É um lugar sagrado? Ou esse templo pode ser a tua casa, a tua igreja doméstica, que é a tua primeira igreja? É o teu coração, que é o lugar da morada do Espírito Santo. Como que tá esse espaço? Como que você tem cuidado desse templo? E o que é templo para você? Então esse versículo 4 foi o que eu deixei marcado aqui na Bíblia. E aí hoje, o que me trouxe como reflexão também, onde Jesus falou comigo, foi lá no versículo 7, onde ele fala assim: abram bem os portões. E ele repete no versículo 9: abram bem os portões. O que Jesus disse para mim? O que são esses portões? Para mim, Carol, refletindo aqui, meditando, né? Porque a palavra me diz. Por isso que a gente fala meditação da palavra. O que a palavra medita, o que ela diz para mim. Então, às vezes, o que a palavra diz para mim, ela pode dizer para você de uma maneira diferente. Não quer dizer que eu estou certo e que você está errado e vice-versa. Não. Jesus fala comigo e fala com você de maneiras diferentes. E o que é interessante da partilha? É porque eu posso ouvir o que o Senhor te disse, posso partilhar o que Ele me disse e de toda essa reflexão trazer um aprendizado, tanto para mim quanto para você. Então, o que Jesus diz para mim nesses versículos, quando ele fala, abram bem os portões? Ele fala para mim, Carol, abra bem os portões. Os portões aqui para mim são os meus ouvidos, são os meus olhos. Abram bem os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quando ele fala nesses portões antigos, o que quer dizer para mim? Todos os dias, assim como o sol nasce e assim como anoitece, eu me renovo, você se renova. Você não é a mesma ou o mesmo de ontem. Quando eu digo que não é a mesma ou não é o mesmo, porque às vezes você ontem teve um outro sentimento, hoje você tem uma outra comunicação. Ontem você estava triste, hoje você está alegre. Então, a gente muda o tempo todo. A gente está em ciclo ali, em transformação. Então, quando ele fala, abra bem os portões antigos, o que ele quis dizer para mim? Carol, esse portão antigo aí do teu ouvido, esse portão antigo aí que está travando os teus olhos de enxergar, abre ele. Abre mais uma fresta, porque eu quero te mostrar algo novo. Abre bem esses portões antigos aí do teu ouvido
escuta bem o que eu quero te dizer. Porque quanto mais você estiver atenta, quanto mais você estiver alerta, e quanto mais você estiver perseverante em mim, eu estarei contigo. E é quando ele me fala assim, ó, e entrará o Rei da Glória. Então, orai e vigiai, lembra? Orai e vigiai, é o tempo todo. Então, quanto mais nós estivermos despertos, acordados e conscientes para as portas novas que devemos abrir e para os portões velhos que às vezes devemos fechar, mais a glória do Senhor vai se manifestar na minha vida e na tua vida. Então é isso que diz para mim o versículo 7 e o versículo 9. Então, se para você traz um outro significado, partilha aqui comigo, partilha aqui com todos que estão presentes, ou algum outro versículo que tenha te chamado a atenção, porque às vezes o que é óbvio para você é um milagre na vida de alguém. Por muito tempo eu fiquei guardando muitas coisas dentro de mim, em termos de conhecimento, em termos de sabedoria, em termos às vezes até de amor, de compaixão, por achar que aquilo que para mim era tão óbvio, eu achava que todo mundo sabia, eu achava que todo mundo compreendia. E daí eu percebi que não, cada um de nós tem uma riqueza interior. E por isso é tão importante partilhar. Eu vou pegar o gancho aqui da reflexão do Walter. Estar atento aos nossos erros e não pecar mais. Ótimo, ok. Mas e aí? Mesmo quando eu estou acordada, quando eu estou desperta, quando eu estou atenta, e ainda assim eu cometo erros e eu cometo pecado. E daí vem o versículo 7 e o versículo 9 de novo. Abram bem os portões, né? E esses portões, né, que são os portões da nossa mente, os portões dos nossos ouvidos, os portões dos nossos olhos, eles também vão se desgastando, vamos dizer assim, né? E conforme nós cometemos algum erro, alguma falha, e a gente se mantém aqui nesse estado de alerta, nesse despertar, o Senhor vai nos renovando, vai renovando essas portas, vai abrindo nossas portas, né? Por isso que quando eu trouxe essa reflexão aqui no versículo 7, no versículo 9, de abrir bem esses portões, né? Então, abrir alguns e fechar outros, né? Eu vou abrir as portas para o novo e fechar as portas para o velho. Eu já aprendi com o erro do passado, mas eu também não preciso ficar me martirizando, me mutilando. Ai, porque eu errei, meu Deus, ó céus, ó vida, ó azar, né? Todos nós somos santos pecadores, né? Cometemos pequenos atos de santidade todos os dias, sim. E também cometemos atos de pecados todos os dias, sim. Então é por isso que Deus também nos permite a isso. Claro, tem o livre-arbítrio também, né, para que nós tenhamos esse poder de decisão, porque o Senhor, ele é extremamente amoroso, carinhoso, e ele não nos obriga a nada. Então nós temos todo o poder de escolha. Eu escolhi errar nesse momento por algum impulso, por algum sentimento que foi mais forte do que eu ali naquele momento. Mas mais adiante eu posso consertar aquilo, ou eu posso criar novas memórias. E daí entra também a questão do amor incondicional. Eu estava refletindo de ontem para hoje, numa conversa que eu tive com uma amiga, e
Por muito tempo eu pensei que amar ou demonstrar amor fosse coisa de gente boba, de gente muito inocente, que era sempre feito de besta, vamos dizer assim. E depois da maternidade, então, isso ficou ainda mais evidente, porque ao mesmo tempo que nós damos muito amor para os nossos filhos, nós também cobramos muito, porque nós nos achamos no direito de receber em troca tudo aquilo que a gente dá a eles. E aí eu trago essa reflexão para esse salmo de hoje, colocando o amor incondicional de Deus, né? Que Ele nos convida o tempo todo para esse templo, para a nossa santa morada. E vocês imaginem se Deus nos cobrasse a medida que Ele nos dá, a medida que Ele nos entrega. Então o amor de Deus, o amor do Pai, ele é incondicional. Amor incondicional é bem isso mesmo, sem condições. Ah, eu vou fazer isso para você, ou te admiro por tal coisa, mas... Ah, não sei o que lá, mas... Sempre tem uma objeção. O amor de Deus não tem objeções. Ele simplesmente ama e ponto final. Eu não sei nem porque que eu tô falando de filho aqui agora, mas... Então, me veio ao coração fazer essa reflexão sobre filhos, né? Sobre amar. E eu falo de filho porque eu sou mãe, mas eu sei que tem pessoas aqui que não são pais ainda, não são mães. Mas tragam essa reflexão para pessoas que estão próximas de você, né? Seja um irmão, seja o pai, seja a mãe, seja um colega de trabalho. E faça com que esse ambiente onde você frequenta, onde você está, onde você mora, onde você trabalha, onde você faz uma atividade física, não sei. Faça com que esse ambiente seja como se fosse um templo sagrado, né? Permita que palavras de amor, palavras de doçura, palavras de cuidado, pedidos de desculpas, sejam frequentes como hábitos, fazendo com que a tua comunicação gere sempre bons pensamentos e bons sentimentos. E daí, consequentemente, você vai transbordar isso naturalmente para os seus e para você mesmo, porque a primeira pessoa que se alimenta da tua palavra é você mesmo. Então, se você profere palavras de qualidade, a tua alma está se alimentando de um alimento saudável. E a tua mente também de pensamentos bons. E, consequentemente, ali o teu ambiente se transformou naturalmente ou se transformará num templo sagrado. Então, se for para escolher um versículo para finalizar hoje, a reflexão seria o versículo 4 mesmo. Permanecer no templo com atitudes corretas e pensamentos limpos.